Olá, meu querido, que a paz de Deus esteja contigo. Vamos aí para mais um vídeo com o objetivo de ser instrumento de Deus para a sua vida, ser boca de Deus para a sua vida através aí desses vídeos, nesse podcast mais, esse projeto que Deus colocou no nosso coração. E como eu sempre digo, o podcast mais aí, nós vamos tratar da palavra de Deus, vamos tratar aí de temas atuais, vamos trazer alguns ensinamentos, entrevistas, e eu tenho por certo que você vai ser grandemente edificado, porque eu sei que quem sabe você precisa ouvir hoje a palavra de Deus. Hoje você precisa ouvir a voz de Deus falando contigo, e eu aí estou buscando ao Senhor para que eu seja todo dia, ou cada dia mais, a voz de Deus aí para a sua vida, né? Porque Deus aí usa os seus, e eu tenho por certo que Deus aí vai me usar para falar contigo neste dia, né? Eu já quero lhe pedir, deixa o seu like, a sua curtida ali, o seu joinha, também aí se inscreva no canal para nos ajudar, para também que você não fique de fora do nenhum conteúdo do podcast mais, e compartilha para mais alguém aí, para o seu vizinho, seu parente, aí o seu filho, sua mãe, seu pai, alguém que precise de fato ouvir a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para que você continue a jornada aí em busca da vitória da parte do Senhor. Mas a palavra que eu quero meditar contigo nessa noite, ela está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, do capítulo 18, versículo 20, até o capítulo 19, do versículo 1 ao 18. Você pode ler depois. Eu não vou ler toda a palavra aqui, mas eu vou explanar e vou lhe contar um pouco da história para que você fique entendendo aquilo que Deus quer falar contigo, e você depois não deixe de ler a palavra do Senhor, porque Deus também fala através dela. A Bíblia diz nesta passagem, nesses dois capítulos específicos, nessas duas partes do capítulo 18, a parte final do capítulo 18 e a parte inicial do capítulo 19, conta uma passagem do profeta Elias. A Bíblia diz que o povo de Israel, sob o comando do rei Acabe, sobre o casamento dele com a Jezabel, a Bíblia diz que toda Israel estava se corrompendo, estava se dobrando aos deuses de Jezabel, estavam se dobrando ali a Baal, e estavam parando de adorar ao Senhor, de adorar a Deus. E a Bíblia diz que o profeta Elias, cansado de ver tudo, porque eu quero lhe chamar a atenção já para este início. O profeta Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus. E ele estava ali cansado, como um genuíno cristão, um genuíno crente no Senhor. Ele estava ali cansado de todo aquele pecado. Mas eu quero lhe chamar a atenção para este primeiro tópico já. Que todo cristão tem uma escolha. E eu quero lhe falar de duas coisas. Primeiro, o povo de Israel escolheu se corromper. O ato de o rei se corromper, ou casar-se com Jezabel, não obrigaria o povo a adorar outros deuses. Não obrigaria o povo a adorar a Baal, ou deixar de ser crente no Senhor, o nosso Deus. Mas o povo de Israel escolheu se corromper. E o segundo ponto que eu chamo a atenção, é que Elias, como homem de Deus, cristão de carteirinha, vamos dizer assim, como se diz no dia de hoje, escolheu não se corromper, e ainda mais indignou-se com a situação do povo de Deus, com o povo que é escolhido de Deus, com o povo de Israel. Eu quero lhe chamar a atenção rapidamente para esse primeiro tópico. Não creia que eu estou lhe puxando a orelha, mas eu quero lhe dizer algo de Deus para a sua vida. Que todo cristão que é cristão, ele tem uma escolha a fazer. Ele tem uma escolha. Todos os dias na sua vida ele está à mercê de escolhas. Ele escolhe como ele vai viver o seu dia. Ele escolhe que música ele vai ouvir. Ele escolhe que palavras irão proferir da sua boca. Ele escolhe, muitas vezes, ou todas as vezes, o que ele vai pensar, o que ele está pensando. O cristão, todos os dias, tem uma série de escolhas. Ele escolhe quem vai ser os seus representantes nas eleições municipais, presidenciais. É uma escolha. Ele escolhe, meu querido irmão, ser do jeito que ele é. Eu não acredito que nenhum cristão tenha uma arma na cabeça para fazer escolhas.
ainda mais nos nossos dias de hoje. Então cuide aquilo que você escolhe. Cuide aquilo que você permite que entre na sua casa. E cuide naquilo que você permite que os seus filhos façam, vejam. Escolha sempre o melhor lado, o melhor de Deus. O lado de Deus, melhor dizendo. Escolha fazer aquilo que Deus aconselha que fizermos, porque Ele sim, Ele nos aconselha a fazer. Porque tudo nós podemos fazer, mas em tudo não é lícito se fazer. E nós sabemos que nós tenhamos neste momento, neste mundo que nós estamos vivendo, o mundo jaz no maligno. O rei se corrompeu, vamos dizer assim. Acabe havia se corrompido naquela época. O mundo está corrompido. Mas nós temos a escolha de fazer, de seguir. Nós temos a escolha de derribar os sacrifícios do Senhor e adorar a Baal. A escolha é só nossa. Mas nós temos a escolha de fazer como o profeta, se indignar com o pecado. A Bíblia não diz que o profeta saiu matando o povo de Israel porque estava pecando. A Bíblia diz que o profeta se indigna com o pecado do povo, com a situação do povo. Ou seja, o profeta não odiava o povo de Israel por suas escolhas. Mas ele odiava aquilo que eles haviam escolhido. Porque Deus ele não odeia, vamos dizer assim, o pecador. Ele odeia o pecado. E é dessa mesma forma que nós tenhamos este sentimento. Que nós tenhamos este sentimento que o profeta teve. De se indignar com o pecado e buscar ensinar a verdade. Que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz que o profeta havia se indignado com o pecado e ali, diante do rei, diante de todo o povo de Israel, ele lança um desafio. Ele diz, olha, subiremos ao monte e ali vamos sacrificar. Que subam os profetas, os 450 profetas de Baal, e ali fazem um altar. E assim eu farei o mesmo. E o Senhor que do céu dar um sinal e consumir o holocausto, este será o Deus, ou o novo Deus de Israel, será o Deus a ser adorado neste lugar. O povo acha uma ideia maravilhosa. O rei aceita o desafio e ali eles fazem. Eles vão até o monte e ali preparam o sacrifício. A Bíblia diz que o profeta Elias deixa a oportunidade de primeiro os profetas de Baal arrumar o holocausto ali e fazer as suas orações, as suas preces, enfim, as suas oferendas, chamando a atenção do Deus deles, para que ele venha se consumir o holocausto. A Bíblia diz que eles passaram toda a manhã ali, clamando, orando ao seu Deus, buscando, se auto-sacrificando, auto-mutilando, para chamar a atenção de Baal. Mas a Bíblia diz que nada acontece. Ou seja, o sacrifício continua ali intacto. Aí chega a vez do profeta Elias. E o profeta Elias vai até o monte, prepara o seu holocausto, manda jogar água sobre o holocausto, encharcar a lenha, encharcar o holocausto. Acerca de a Bíblia diz que ao redor do altar do holocausto se abria, em algumas traduções se diz rego, mas melhor dizendo valas, valetas, como se diz no popular. A Bíblia diz que encharcaram tanto aquela lenha, aquele holocausto, que encheu as valetas de água. Estava transbordando, tinha muita água. Ou seja, seria muito difícil o fogo consumir o holocausto. Mas a Bíblia diz que o profeta olha para o céu e levanta ali uma oração. E quase que imediatamente a Bíblia diz que o céu se abre e do céu desce fogo e consome todo o holocausto. E segundo a Bíblia diz que até aquele fogo lambeu ou evaporou, fez ebulição em toda a água. E ali provou-se que Deus era o verdadeiro Deus de Israel. E a Bíblia diz que ali o profeta Elias mata, extermina, elimina todos os profetas de Baal à espada. E logo depois, ele vai até o monte de novo. E aí levanta sua mão e ora a Deus pedindo chuva. E a Bíblia diz que uma nuvem do tamanho da mão de um homem faz chover. A Bíblia também fala que após esse acontecimento, Jezabel, a rainha, fica sabendo que os seus profetas, os profetas de Baal, haviam morrido, padecido a espada do profeta Elias.
E a Bíblia diz que ela manda uma carta até o profeta, ameaçando o profeta que iria matá-lo. E este embate é tão grande que a Bíblia diz que o profeta caminha até o meio do deserto, se senta embaixo de um pé de zimbro e pede a sua morte. Que coisa complicada, meu querido. Eu quero que vocês entendam a tônica, ou como eu posso dizer, a irrelevância desta passagem. O profeta Elias, que já havia sido instrumento de Deus para fazer grandes coisas, ali montou um grande desafio e Deus se manifestou de uma forma grandiosa. Grandiosa ali. Ele fere os profetas de Baal. Ele ordena e Deus ouve a sua ordenança e lhe faz chover depois de muito tempo. E agora, por causa de uma carta, de uma ameaça, ele pede sua morte. E muitas vezes a nossa vida é assim, né, meu querido? Muitas vezes nós saímos de um culto maravilhoso, onde nós choramos, onde nós cantamos, onde ali sentimos um manifestar de Deus tão grande, Deus toca, Deus usa o profeta, Deus fala conosco, e nós saímos dali voando. Mas de repente, aí eu posso dizer, usar a analogia, né, num culto a domingo à noite, saímos do culto voando domingo à noite, mas de repente às 5 horas da manhã no outro dia toca o despertador. E quando toca o despertador no outro dia, aquela dor que nós sentimos volta a doer. Aquele problema financeiro volta a bater a nossa porta. Aquele problema com os filhos, com a família, com a esposa, com o esposo, enfim, aquela dificuldade parece que volta todo, parece que um caminhão vasculou sobre nós uma carga de cascalho, de pedra. E é o que nós fizemos? Vamos novamente até o meio do deserto, debaixo daquele pé de zimbro, e pedimos a nossa morte. Que coisa, meu irmão, que coisa, meu querido, mais grave, mais complicada. Como é que nós vamos viver o sobrenatural, a plenitude de Deus todos os dias desta forma? A Bíblia diz que o profeta Elias, enquanto estava ali pedindo a sua morte, Deus manda um anjo para até ali levar pão e água. Ele come o pão, come a água e volta a dormir. Que coisa, meu querido. Aí nós passamos uma semana complicada, uma semana reclamando, uma semana ali enfraquecido, uma semana remando aí com a misericórdia. Chegamos no domingo e comemos o pão e a água. E é o que fizemos? Adormecemos de novo na segunda-feira. Porque novamente aquele turbilhão chega. A Bíblia diz que quando ele dorme novamente, o Senhor manda um anjo com pão e água. E ele se levanta e caminha 40 dias e 40 noites até onde? A caverna. Quem sabe naquele momento Deus se anima dizendo, opa, agora vai. Mas aí de repente ele volta todo aquele cenário novamente. Ele começa a lembrar da corrupção do povo de Israel. Ele começa a lembrar que com os poucos crentes de verdade que sobraram, a rainha Jezabel matou a espada a todos eles. Aí ele entra dentro de uma caverna e diz assim, olha, eu fui um homem zeloso, um homem de boa obra, um crente, eu sou dizimista, eu oro, eu busco ao Senhor, eu vou na igreja, não perco o culto. Mas o que adianta no meio de tanta dificuldade? Quando chega a segunda-feira, estamos nós novamente dentro da caverna. Que coisa, meu querido, que coisa mais séria. Como é que vamos viver a plenitude de Deus? O que eu estou dizendo para ti não é que a nossa vida vai ser perfeita de forma alguma. O que eu estou dizendo para ti é que nós temos que tomar as atitudes certas. É que nós temos que, de certa forma, levantar e não permitir que a segunda-feira de manhã seja tão traumática na nossa vida. Eu estou usando a analogia da segunda-feira de manhã para que você venha entender. Eu não quero que você perca o conteúdo, o fio da meada, como se fala. As segundas-feiras de manhã não podem ser tão pesadas na nossa vida. Nós não podemos permitir que o inimigo, todas as segundas-feiras de manhã, derrame uma carga de cascalho, como eu falei antes, sobre nossa vida, e fique tão pesada a ponto de nós pedir a nossa morte.
De ponto de nós caminhar os 40 dias e 40 noites e se esconder numa caverna achando que não tem mais jeito. Eu quero que você não perca a confiança. A Bíblia diz que o profeta vai até a caverna e o Senhor fala com ele. E ali o profeta esperava que Deus fizesse uma grande coisa por ele. Porque a Bíblia diz que Deus sopra ali um grande vento. Mas Deus não estava no vento. E após o vento, um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E após o terremoto, um grande fogo, um grande incêndio, Deus não estava no incêndio. O que Deus quer falar com isso? Muitas vezes a gente espera que Deus faça tudo por nós. Que se nós damos o dízimo, nós temos que ficar ricos. Que se nós oramos um pouco por dia, as coisas, todas elas têm que dar certo. Nós esperamos que Deus se manifeste de grandes proporções na nossa vida. E nós ficamos dentro da caverna. Mas o que Deus estava no negócio, a Bíblia diz que de repente sopra uma pequena brisa. E Deus estava na brisa e Deus diz, homem, sai da caverna. Sabe por que Deus soprou uma pequena brisa? Porque Deus jamais dá o primeiro passo. Me desculpe, mas Deus não dá o primeiro passo. O primeiro passo quem dá é nós, sabe por quê? Porque Ele é perfeito, Ele se garante, vamos dizer assim. Ele espera de nós algo diferente. Deus disse para ele, primeiro você sai da caverna. Quando ele sai da caverna, quando o profeta ouve a voz de Deus e sai da caverna, Deus diz assim, olha, vai naquela direção. Porque ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E ali você sabe o que Deus fez e nós vamos, quem sabe, um dia falar da trajetória do profeta. Deus jamais dá o primeiro passo. Deus jamais movimenta a sua mão. Preste atenção no que eu estou falando. Não é Deus que movimenta as suas mãos em nosso favor. É você que tem que atrair o mover dela sobre sua vida. Deus não lhe obriga a viver, a ser abençoado. Ser abençoado é uma condição mediante as suas atitudes. As provas vêm, mas nós temos que ser abençoados no meio delas. Porque a vida, o que nós não entendemos é que a vida abundante que Deus prometeu não é riqueza somente, não é luxo, não é posição. A riqueza é a verdadeira felicidade, é aquilo que está dentro de nós. A vida abundante começa aqui dentro e manifesta fora. É por isso que muitas vezes vivemos cantando no meio da tribulação. É por isso que muitas vezes o inimigo arma um agir tão grande sobre nossa vida e como Jó, Deus permite. E ele não entende, nós damos um nó na cabeça dele porque ele olha para ele e diz assim, poxa, ele está enfermo, ele está endividado, ele bateu o carro, ele se acidentou, o filho está doente, tudo isso está acontecendo, mas ele está cantando e adorando o nome do Senhor. Isto é vida abundante. E é sobre esse que Deus dá o dobro daquilo que foi perdido. É sobre esse que Deus restitui. Um dia eu quero falar aqui do profeta Joel. Levante a tua cabeça. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. E eu tenho certeza que ela vai falar contigo. Levante a tua cabeça. Marche, vai adiante. Não fique acrocado na caverna da sua casa, esperando Deus se manifestar de uma grande proporção na sua vida, porque não vai acontecer. Deus só vai agir quando você começar a agir. Por isso, levante a tua cabeça. Siga em frente. Hoje ainda dobra o teu joelho e peça forças para sair da caverna. Que Ele vai te dar sua força, mas saia dela. Não come e fique e volta a dormir. Mas coma, bebe e vai além. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que necessita. Dá o seu like aí, o seu joinha. Se inscreva no canal para não ficar de fora de nenhum vídeo. E que Deus te abençoe.